Você já ouviu falar em rádio 72 MHz? Eu tenho certeza que se você começou a praticar aeromodelismo nos últimos 10 anos, você nunca ouviu falar nessa tecnologia, ou pelo menos nunca utilizou. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. E se você gosta do nosso canal e não quer perder nada do que nós postamos, aproveite também para se inscrever nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook e também o nosso site que tem muita informação sobre o hobby, o aeromodelismoeassim.com. Esse videozinho de hoje pode ser considerado mais realmente uma curiosidade do que algo que é aplicável ao aeromodelismo. Eu quero bater um papo com vocês sobre uma tecnologia que já é totalmente obsoleta hoje, que são os rádios controles, os rádios que nós utilizamos nos aviões, na frequência de 72 MHz, ao contrário do que nós utilizamos hoje, que é a frequência de 2.4 GHz. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que é frequência. Todos sabem que esses rádios são chamados rádios controles. Por quê? Eles se comunicam entre o transmissor, que também é chamado de TX, e o receptor, que também é conhecido como RX, através de ondas de rádio. Muito semelhante com aquelas que você recebe no seu carro e escuta música diretamente de uma estação, diretamente de uma emissora. Então, quando nós falamos de 72 MHz, significa que a onda oscila 72 milhões de vezes a cada segundo. E quando nós falamos de 2.4 GHz, estas mesmas ondas oscilam 2,4 bilhões ou 2 bilhões e 400 milhões de vezes a cada um segundo. Ou seja, é uma frequência extremamente alta. Nós humanos não conseguimos entender de tão alta que é essa frequência. Não que nós podemos ver isso, mas já 72 milhões de vezes a cada segundo é algo que foge do nosso poder de pensamento. Tá, então vamos começar a falar um pouquinho dos 72 MHz. O que são rádios 72? São aqueles rádios com uma antenona bem grande. E eu tenho esse aqui, que é um rádio de entrada, um rádio bem antiguinho, que é 72 MHz. Olha o tamanho da antena desse rádio, ó. Ela vem daqui até aqui. Bem diferente dos nossos rádios 2.4, né? Que não possuem nem essa antena telescópica. Ou seja, o rádio 72 tem como sua primeira característica o tamanho da antena. E saibam de uma coisa, o tamanho da antena está intimamente ligada à frequência. Quanto mais baixa a frequência, maior é o comprimento dessa onda de rádio e por isso maior precisa ser essa antena. Então, quanto mais alta, a 2.4, já vou até mostrar para vocês aqui, 2.4 tem uma anteninha desse tamanho, igual daqueles roteadores que nós utilizamos para ter internet sem fio em casa. Então, a primeira característica do 72 é a antena grandona. A segunda característica dele é que ele possui uma frequência fixa, ou seja, você coloca cristais de frequência, cristais que determinam a frequência. Deixa eu ver se eu encontro aqui onde vai o cristal desse rádio. Ah, o cristal desse rádio vai aqui. Não é nada mais que uma caixinha com dois pinos que você conecta aqui e é ele quem define a frequência do seu rádio. Então, esses rádios trabalham na faixa de 72 MHz, só que é sempre 72 alguma coisa. Nunca são 72 MHz cravados. Ou seja, com isso você tem um enorme problema. Se você tiver com um rádio trabalhando em determinada faixa de frequência e seu amigo também, vocês vão interferir na comunicação do outro. Ou seja, não pode voar dois aeromodelos com a mesma frequência ao mesmo tempo. Essa era a principal característica do 72. Alguns rádios que eram chamados de sintetizados, você conseguia mudar a frequência simplesmente virando um potenciômetro, tanto no rádio quanto no receptor. Porém, os rádios mais simples ainda assim tinham frequência fixa.
Ou seja, você precisava colocar um cristal igual tanto no seu transmissor quanto no seu receptor e ficava restrito àquela faixa de frequência. Eu ainda me lembro que algumas pessoas tinham caixinhas de servo cheias de cristais para você ficar trocando a frequência. Então, se você vai para a pista e tem alguém com a mesma frequência que você simplesmente troca o cristal do seu rádio e vai ser feliz e não interfere mais na comunicação dessa pessoa. Então, acontecia muito de se derrubar avião, alguém ligava um rádio inadvertidamente, sem comunicar, sem colocar o seu crachá no quadro de frequência, que era quem controlava isso, e no final acabava derrubando o avião do amigo. Esse era um enorme problema do 72 e foi, assim, o ponto-chave da virada para o 2.4. Não pela frequência em si, mas pela tecnologia envolvida em mudar a frequência, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E ali por volta de 2008, 2009, que foi quando eu comecei a voar, o meu primeiro rádio foi 72, mas era um rádio simples, um rádio bem antigo até, e quando eu comprei o meu primeiro rádio computadorizado, rádio que seria para eu usar no hobby, usar para vários aviões, ele já era 2.4 GHz. Então eu comecei a voar bem na transição de tecnologia. Eu ainda lembro que na época o pessoal tinha um pouco de receio, será que isso vai pegar? Será que isso vai ser bom? Será que vai ter muito problema? Foi a partir daí que surgiram os rádios 2.4 GHz, que são estes rádios aqui com essa anteninha que você conhece. Eu tenho certeza que praticamente todos os rádios que você conhece hoje são 2.4 GHz. E como eu disse, ele veio exatamente para solucionar o principal problema do 72, que era a limitação de faixa de trabalho, né? Limitação de faixa de frequência, que fazia um avião interferir no outro, dava interferência e o avião caía. Porém, como eu disse, isso não está intimamente ligado à frequência em si, o modo de trabalho, porque o que o rádio 2.4 faz? Ele precisa trabalhar em uma determinada frequência. Então, cada fabricante acaba trabalhando numa determinada faixa de frequência e, segundo o seu protocolo de comunicação, algo que eu já falei muito aqui, segundo a sua tecnologia de comunicação, o rádio fica pulando de frequência. Alguns rádios ficam pulando todo o tempo, então cada pacotinho de informação entre o seu rádio e o receptor vai através de uma frequência. E alguns outros rádios ficam escutando aquela frequência, trabalhando em duas, né? Então transmite em uma, escuta outra, transmite na outra, escuta uma. E quando percebe que tem algum ruído estranho, alguma interferência, acaba pulando de frequência para trabalhar em outra frequência, 2.4 alguma coisa, e assim não tem interferência de outros equipamentos. Isso é na teoria, claro que nós podemos ter muitos problemas por aí, mas basicamente é isso. Ele tem uma frequência determinada de trabalho, só que nós não temos controle sobre isso e nem conhecemos isso. Esse é o ponto do 2.4, ele fica mudando de frequência, fica tendo todo esse trabalho para que nosso avião não caia e nosso trabalho fica apenas em controlar o avião e enviar o comando certo. E se você está gostando desse vídeo, já aproveite para se inscrever no nosso canal. Rode aqui embaixo, clique no inscreva-se e também, caso você queira, já ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E para eu saber se você realmente gostou desse vídeo, clique no like aqui embaixo, mostre para o Aeromodelismo é assim que os vídeos estão legais. Com essa mudança de frequência, nem tudo é um mar de rosas, né? Algumas coisas acabam ficando um pouco piores para o hobby. Ou seja, este rádio aqui alcançava mais ou menos 2 km. Então você poderia ir a 2 km com o seu aeromodelo sem nenhum problema, sem nenhuma interferência. Este outro rádio aqui, o alcance dado pelo fabricante geralmente é de 900 metros. Tá, realmente é metade do alcance, mas você acha que isso traz algum problema? Nós raramente voamos a mais de 200, 300 metros. Isso está muito aquém da faixa máxima de alcance, do range do nosso rádio. Ou seja, isso não influencia em absolutamente nada. Pode usar o 2.4 que você não vai perder o sinal. Vamos falar sobre interferência. Eu já falei um pouquinho aqui para vocês sobre interferência, mas agora eu vou entrar mais fundo nisso. No 72 MHz, o aeromodelismo tinha uma determinada faixa de frequência aqui no Brasil.
O que não acontece no 2.4. Já vi gente falando besteira sobre isso. Na faixa de 2.4 GHz, o uso é livre. Tanto que muitos equipamentos que você usa, por exemplo, a tecnologia 4G de internet móvel que você tem no seu celular, telefone sem fio da sua casa, roteador que manda internet para o seu computador e muitos outros equipamentos sem fio trabalham na faixa de 2.4. Ou seja, enquanto no 72 MB nós tínhamos uma faixa que ninguém mais trabalhava nessa frequência aqui dentro do Brasil, o 2.4 é livre para qualquer pessoa utilizar. Então você imagina que mesmo com a tecnologia, você pode sim ter problema. Eu me lembro muito bem que na época do 72 era difícil você ver que alguém derrubou por interferência causada por algum outro equipamento. Geralmente era um outro aeromodelista que ligava o rádio e acabava derrubando o avião do amigo, o que já não acontece no 2.4. Porém, no 2.4 nós temos outros tipos de interferência, como por exemplo, se você tiver um link de internet via rádio passando exatamente em cima da sua pista e você tem a onda eletromagnética, né, o campo eletromagnético aqui passando, você vem e passa com o seu aeromodelo por ele. Você vai ter uma sombra de sinal e dependendo qual é a amplitude desse campo e dependendo da condição do seu aeromodelo, num pouso, por exemplo, você pode cair. Então assim, no 2.4 nós não temos interferência, mas nós temos uma coisa que eu acho que é até pior, que é o bloqueio de sinal. O seu aeromodelo simplesmente congela. No 72 o avião ficava louco. Ele começava a mexer todos os comandos, acelerava, desacelerava. No 2.4 não. Quando você tem interferência, o seu aeromodelo congela e simplesmente continua na mesma atitude que ele estava. Se era fazendo roll ou se era voando nivelado. Então, é um outro tipo de problema que nós temos que lidar hoje. E a pergunta que não quer calar: rádios 72 valem a pena hoje? Na minha opinião, não. Eu jamais compraria um rádio 72 MHz hoje. E por quê? Porque essa tecnologia já foi superada há mais de 10 anos. Não faz sentido ficar usando uma tecnologia tão antiga, sendo que nós temos equipamentos tão bons hoje em dia, que são bem mais imunes à interferência, apesar de não serem perfeitos. Lembre-se disso, ser melhor não significa que é perfeito, significa simplesmente que ele é menos suscetível à interferência. Então eu não compraria um rádio 72 hoje e eu diria que essa é a opinião de pelo menos 90-95% dos aeromodelistas que voam. E qual seria o futuro das frequências de rádio? Hoje o 2.4 está consolidado, não tem, digamos assim, uma grande concorrência em cima dele. Porém, eu já vejo alguns rádios que trabalham por volta de 400, 900 MHz. E são usados principalmente para modelos que vão muito longe, né? O FPV com long range, que é uma modalidade aí que você acaba indo a alguns quilômetros de distância. Então eu acredito que se a frequência 2.4 for mudar, será para uma frequência mais baixa, porém não tão baixa como o 72. Porque o que acontece? Quanto mais alta é a frequência, mais facilmente ela é bloqueada por algumas substâncias, por alguns materiais. Então, por exemplo, a fibra de carbono bloqueia totalmente o sinal do 2.4, acreditem se quiser. Então assim, um aeromodelo todo em fibra de carbono, como já existe, é um problema para a nossa frequência de 2.4. A antena jamais pode ser instalada dentro da fuselagem. Então temos alguns receptores com antena mais comprida e você coloca essa antena para fora da fuselagem e mesmo assim não é todo receptor que aceita, ou seja, é um belo problema você ter um avião inteiro de fibra de carbono. Como alguns pylons, alguns planadores, a questão do radiocontrole precisa ser muito bem pensada. A tendência que eu diria é diminuir um pouco essa frequência e voltar para a faixa de megahertz, né, que seriam milhões de oscilações por segundo. 400 ou 900. Mas isso quem vai nos dizer é apenas o futuro. Eu acredito ainda que nós vamos utilizar por muitos e muitos anos a frequência de 2.4. Porque aeromodelismo é assim.